E aí? E aí, galera? Tudo péssimo com vocês? Comigo também está tudo péssimo. Depois dessa atuação asquerosa. Não repare que eu tô olhando pra baixo, não sou o Zubeldia. Estou prestando atenção em você que está me vendo agora. Só tô procurando os números desse jogaço aí que o Fluminense proporcionou pra gente, né? Mais uma derrota fora de casa, mais uma atuação tenebrosa, dantesca, nojenta, que, que de novo cospe na cara do torcedor, como a postura desses jogadores é fora de casa. Em casa também, em alguns jogos, mas eu acho que especialmente fora de casa, e desde 2023. E a gente olha como o elenco do Fluminense vem se desenvolvendo desde 2023, a base do time manteve, né, de vários jogadores dessa época, e esses jogadores eles contagiaram os outros. Cheguei nas estatísticas desse jogo. Perdão pela tosse, porque vai ser complicado, mas vamos lá, vamos recapitular. O Fluminense perdeu fora de casa pro Ceará no bate e volta. Se fosse eliminatório, estaria fora, porque levou 2-0, quase levou o terceiro, mas o gol foi irregular do jogador do Ceará. Mas tirando esse pequeno detalhe, né, vamos falar desse jogo que foi horroroso, foi um jogo sofrível, do início ao fim. A atuação do Fluminense foi nojenta, em momento nenhum se mostrou um time que seria capaz de vencer o jogo. Na realidade, nem tentou vencer o jogo, né? A gente olha como foi, como os jogadores se portaram dentro de campo, e a gente claramente enxerga que eles não estavam nem aí, era só obrigação profissional para ir jogar, entendeu? A gente assinou o contrato, a gente é obrigado a jogar, então a gente precisa ir. Meu Deus, eu apertei o botão errado ainda. A gente precisa ir para capital o Cearense, né? Para ir para Fortaleza. Foi basicamente obrigado. Os jogadores pareciam obrigados a estar lá. E vamos lá. O primeiro tempo que foi horrível, que eu não lembro de praticamente nenhuma chance criada. Na realidade, não teve chance criada, né? Eu olhei aqui, 0 finalizações do Fluminense no primeiro tempo. E vamos começar por onde? A gente pode começar pela escalação, a gente pode começar pela falta de qualidade do ataque, a gente pode falar de tanta coisa, mas vamos falar primeiramente que Samuel Xavier e Thiago Silva foram poupados, o Cano machucado não viajou, então já ficou sem Thiago Silva e sem Cano. Tudo bem que o Cano não vem atuando bem, né? Muito pelo contrário. Mas sem o Thiago Silva, a gente viu hoje, né, o impacto que é não ter o Thiago Silva em campo, né? O que foi a atuação dos dois zagueiros. Meu Deus do céu, eu não sei quem foi pior. Eu tenho dificuldade de saber quem foi pior, mas eu sei que os dois são péssimos. E você olha no SofaScore e o Cidadão tá com 7. É uma loucura. Bom, o Fluminense foi com Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e René. Olhei para essa linha de defesa, eu fiquei amedrontado e ela entregou exatamente o que esperava. Hércules, Martinelli, Serna, Lima, Canóbio, John Kennedy. Gente, eu não consigo elogiar ninguém praticamente. Talvez um pouquinho do Martinelli, mas também nada demais. Dá para elogiar um pouquinho de quem? Meu Deus, eu não consigo elogiar mais ninguém, cara. Não tem nada. Dá para elogiar a disposição do Canóbio em alguns lances. No lance do primeiro gol, faltou disposição pro Cidadão. Mas enfim, John Kennedy tentou também, dá pra pontuar que ele tentou, mas finalizar que é bom nada. Os atacantes do Fluminense não finalizam, agora são 19 jogos, 19 não, 20 jogos do Fluminense com 2 gols de centroavante. Essa marca maravilhosa que o Fluminense conseguiu atingir, já que Renato Gaúcho, Mário Bittencourt, Matheus Montenegro também, né, faz parte da direção, Paulo Gione, julgaram que o Fluminense não tinha necessidade de trazer centroavante, porque o Everaldo fez gols contra o Internacional e contra o Grêmio, e a direção achou que era viável manter esse trio de centroavante do Fluminense até o final do ano, e está mostrando que é uma aberração o trio. O John Kennedy, ele tenta, mas não produz nada, o Everaldo tenta, mas não produz nada, e o Cano tenta e não produz nada. São jogadores que são nulos. Aí a gente vai para os que estão em volta deles, que são os pontas. O Canóbio é um ponta que corre só, porque ainda deu assistência no... Não foi no terceiro gol, porque o gol foi anulado. Eu esqueci que esse gol foi anulado. Mas enfim, o Canóbio, que é um atacante que tem dificuldade extrema de finalização, extrema. E com o centroavante que não faz gol, o ponta que não sabe finalizar, meu Deus do céu, o Serna, o que tá sendo o Serna, gente, desde da convocação da Colômbia? Ele não consegue dominar, ele não consegue dar sequência numa jogada, parece um amador. O que acontece com Kevin Serna? Meu Deus do céu.
e o Lima para fechar, né? Que é um jogador que vinha evoluído com o Zubeldia e voltou à morosidade. Parece que ele só tentou guardar a vaga dele para o Lescano ser escanteado. A gente não sabe se ele é bom, a gente não sabe se ele é ruim, porque ele não entra em campo. E nesse jogo que já estava praticamente definido, o Fluminense perdendo 1-0, eu tentaria colocar ele, ver o que ele faz, ver se ele muda alguma coisa. Porque não ia dar em nada, gente. Entrou Nonato, entrou Kino, entrou Fuentes na virada do primeiro tempo. Não fizeram nada. Não fizeram nada. O Fluminense fez praticamente nada o jogo inteiro. Eu lembro só de um lance que o Canóbio recebeu dentro da área, com oportunidade para finalizar. E ele finaliza mal demais, porque a especialidade dele é finalizar mal. E o goleiro encaixa. É o que eu comento para vocês. Comentei no jogo contra o Ceará, no Inter não consegui comentar porque eu não fiz o vídeo, mas quando tem oportunidade, o time do Fluminense, quando ele tem oportunidade, os jogadores são incapazes de levar perigo ao goleiro, porque ou eles chutam para fora, ou eles chutam fraquinho no meio do gol, eles não conseguem levar perigo ao gol adversário, é impressionante, e foi o que eu comentei durante o jogo, eu falei, o Ceará, quer dizer, o Fluminense só leva gol, só faz gol se o Ceará empurrar a bola para gol contra. O Fluminense não ia conseguir fazer gol produzindo. E não fez, não mereceu fazer. O Ceará, gente, é uma equipe muito limitada. Vou ser bem legal com o Ceará. Mostrou isso no Maracanã e mostrou de novo no Castelão. Que é uma equipe extremamente limitada, com deficiências sérias de finalização, com deficiências sérias de produção de jogadas ofensivas. Mas o Fluminense dá aquela ajudinha, porque esqueci de falar do primeiro gol, né? O primeiro gol ele sai pela direita e, meu pai do céu, o que é o senhor Cláudio Rodrigues, o que é o Guga, meu Deus do céu, não merecia ser renovado o contrato desse cidadão, foi renovado e ele faz atuações uma pior do que a outra. O Zubeldia disse que ele é vertical, não sei para onde, alguns dizem que ele é defensivo, também não sei de onde. Me arrependo de ter elogiado esse atleta, ele não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Fluminense. O Fidelis estava na base ontem sem necessidade nenhuma. O Samuel Xavier viajou para fazer figuração, então o Guga não deveria ter tantas chances que ele tem. É impressionante como o senhor Guga Cláudio não faz nada. Ele atrapalha. O primeiro gol do Ceará foi muito irritante. Ele pediu para o jogador do Ceará cruzar, acho que era o Fernando Sobral. Pediu, deu espaço e o Fernando Sobral cruzou. E o Freitas, o que é o Freitas, galera? O que é o Juan Freitas? Uma das piores contratações desse ano. Tudo bem que a concorrência é pesadíssima, né? Tem Soteldo, tem Santi Moreno, tem o Otávio, tem Lescano, tem Lavega, tem Everaldo. É uma concorrência ferrenha, mas o Juan Freitas é um dos piores zagueiros. Eu vou até ver aqui que fizeram um mini dossiê do Freitas, eu vou ver se eu acho aqui de lances que ele entregou. Na minha memória já vem Bragantino, na minha memória já vem Vasco, e é impressionante como esse cidadão ele participa negativamente dos lances do Fluminense, e é sempre com ele. Aqui, ó, bola desvia no Freitas e vira assistência para o adversário nos dois gols. Na realidade, no segundo ela desvia e mata o Fábio, né? Como aconteceu contra o Vasco, como ele cita aqui, como ele erra duas saídas de bola e sai gol do Mirassol, ele erra na saída de bola e sai gol do Sport. Então, esse cidadão errou 1, 2, 3, 4 jogos. 4 jogos. E ele continua jogando. Por quê? Porque o reserva dele, o senhor Ignácio, conseguiu perder uma jogada no início do segundo tempo para matar o jogo, né? Para não ter a menor chance de tentar fazer alguma coisa. Ele, no início do segundo tempo, a bola vai lançada para o Pedro Raul. Ele é incapaz de conseguir ganhar na corrida, ele é incapaz de conseguir fazer um desarme, ele vai lá e faz a falta, jogou cara a cara com o goleiro, expulso, mereceu ser expulso. E o Fluminense, acabou o jogo do Fluminense nesse momento. Deixa eu ver quando ele foi expulso. Ele foi expulso aos 15 minutos. Os 15 minutos do segundo tempo e matou o Fluminense depois disso. Óbvio que vocês vão me perguntar, né? E o lance do pênalti no JK? E aí? Vamos lá. Foi falta do Serna? Foi pênalti no JK? Também foi. Tem gente que diz que virou outra jogada. Se virou outra jogada, erro da arbitragem. Mais uma vez, que novidade, não vou chorar. Se você tem um viés de que não foi uma nova jogada, continuou, beleza, anulou, correto. Não vou discutir muito isso, porque o jogo do Fluminense foi nojento e asqueroso, então acho que não tem muito que a gente fale. Eu acho que é mais reclamar de como foi ridícula a atuação do Fluminense.
Enfim, é mais ou menos isso. E a minha crítica vai ao senhor Mário Bittencourt, vai ao senhor Mano Menezes, vai ao senhor Matheus Montenegro, vai ao senhor Paulo Gione, que montaram esta aberração desse elenco com o orçamento recorde da equipe do Fluminense. O Fluminense precisa de zagueiro, o Fluminense precisa de lateral direito, o Fluminense precisa de lateral esquerdo, o Fluminense precisa de um primeiro volante, o Fluminense precisa de um camisa 10, o Fluminense precisa de pontas, o Fluminense precisa de centroavante. Eu quero saber como essa direção achou que foi uma boa, investiu, que foi investido. E tudo bem, o Matheus Montenegro falar que o elenco é extremamente qualificado. Eu também não acho que ele vai falar que o elenco é uma bosta, porque não faz sentido ele, com todos esses jogadores, falar que o elenco é uma merda. Mas, caso e provavelmente ele vá ser o presente, muda tudo, né? Pelo amor de Deus. Consiga negociações, troca de jogadores, renove os ares, porque tem jogadores que não têm a menor condição da gente aturar mais. Ignácio, Freitas, Thiago Santos, Manuel, Guga, René, Fuentes, Otávio, Nonato, Lima, o Serna tá quase no limite, Soteldo, Keno, o próprio JK, o Everaldo, o Cano. Gente, é muito jogador que não dá mais e estão todos com contrato, é muita gente. Thiago Santos que entrou, Jesus Cristo, o que é o Thiago Santos, gente? E tá saindo terceiro gol em cima dele também. Caraca, mano, meu Deus do céu. Cadê o Igor Rabelo, que foi contratado? Outro também pra lista, né? O Igor Rabelo foi contratado para jogar o brasileiro, ele não joga o brasileiro, e quando um zagueiro não joga, o reserva não é nem ele, é o Thiago Santos. Que contratação é essa? Meu Deus do céu, gente. Que diretoria amadora, que gosta de centralizar coisas, mas não entende, que não sabe nada. Eles não sabem nada, é muito ruim. A postura do time é asquerosa, vai fugir o torcedor, não vai ninguém de novo na quinta-feira. A diretoria escolhendo muito mal, não consegue ter ligação com o elenco, não consegue ter ligação do elenco com a torcida, a diretoria não consegue fazer a torcida comprar briga nenhuma, porque a diretoria contrata mal. A gente olha de uma maneira que é desperdício atrás de desperdício. A gente não consegue ver no final do ano o Fluminense sendo capaz de vencer o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, e também não consegue ver o Fluminense sendo capaz de fazer um jogo competitivo contra o Cruzeiro, tal, quiçá contra o Corinthians também, que não é uma grande equipe, mas vai querer muito. E a gente não consegue enxergar nesse elenco do Fluminense eles querendo muito. Enfim, é muito irritante. Enfim, é isso. Não tem muito mais o que falar. Eu acho que a direção está totalmente culpada pela situação que a gente está, de um time totalmente desinteressado, de um elenco extremamente limitado. Enfim, que não dá perspectiva. O Fluminense precisa de 5 vitórias, na minha visão, para pegar o 5º lugar. E mesmo assim, com o Bahia ganhando, o Fluminense perdendo, pode ser que nem 5 vitórias dê a garantia. Esse jogo era jogo fundamental para o Fluminense, pelo menos empatar. O Fluminense foi incapaz de empatar. Tem que vencer o Mirassol, que eu não sei como o Fluminense vai fazer isso. Tem que vencer o Grêmio, tem que vencer o São Paulo, e tem que vencer o Bahia. São 4 vitórias. Eu quero saber de onde vai tirar outra vitória. E, ó, Mirassol, São Paulo, Grêmio e Bahia. Vai ganhar do Cruzeiro? Não ganha nunca do Cruzeiro. Vai ganhar do Palmeiras? Muito difícil. Ainda vai tentar entregar para prejudicar o Flamengo. Eu acho erro no momento que a gente está. Mas enfim, é totalmente divergente. E contra o Flamengo, alguém me fala para mim, o Fluminense vai vencer do Flamengo? Você garante isso para mim? Eu acho que não. Então vai ter que arrumar vitória contra esses 3, ainda vencer o Mirassol e vencer São Paulo e Grêmio fora de casa, que esse time é uma nojeira fora de casa. Muito difícil. O Fluminense é muito mais provável como 7º e pré-Libertadores do que como um 5º classificado para a fase de grupos. Muito difícil. Ou torcer para um milagre divino, ficar em 6º e, porventura, o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil. Se a final for Fluminense e Cruzeiro, o Fluminense estiver em 6º, aí está classificado na fase de grupos. Mas só aí. E também ninguém quer ser vice, né? Mas enfim, eu acho muito difícil o Fluminense conseguir competir contra essas equipes, jogando fora de casa desse jeito, sem ímpeto, sem brio. É um jogo de jogadores mortos. E vamos falar de sequência, né? Eu já falei mais ou menos da sequência, né? Mirassol, quero saber como é que vai ganhar. O Flamengo não, o Cruzeiro fora de casa, como é que vai ganhar ponto? Não é nem ganhar ponto. Depois é o Flamengo. E aí? Vai jogar esse futebolzinho safado contra o Flamengo? Vai perder. E aí, contra o Palmeiras? Vai querer ferrar o rival ou vai querer vencer a partida? Não sei. Mesmo se quiser vencer, é difícil. E depois São Paulo, Grêmio e Bahia para fechar. E eu quero muito saber como esse time vai se portar, vai pontuar para pelo menos ir para Libertadores na fase de grupos. Que eu acho que era o mínimo que o maior orçamento da história do clube cabia. Mas pelo visto isso não vai acontecer. Até o próximo contra o Mirassol, contra o Cruzeiro, já vou falando já. Provavelmente eu não vou conseguir fazer o vídeo. Talvez eu faça o vídeo de noite, mas bem de noitezinha. Porque eu não vou conseguir estar em casa. Então vai ser difícil. Mas enfim, eu vou tentar.
Então é isso, galera. Até o jogo contra o Mirassol, até mais um estresse. Até a próxima. Valeu!